governo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, detalha em um mapa as riquezas naturais do território ucraniano. Conforme nós podemos observar nesta imagem, o Zelensky está explicando a respeito do mapa territorial ucraniano e apontando nas regiões onde se dispõe as reservas de, eventualmente, urânio, ou mesmo titânio, ou ferro e assim por diante. Nós vimos nos últimos dias uma significativa discussão a respeito dos Estados Unidos e também da Ucrânia sobre a possibilidade de os Estados Unidos terem acesso aos minerais raros e à riqueza geológica do território ucraniano. Por sua vez, o Zelensky disse que seria razoável que os Estados Unidos, sim, tivessem acesso às riquezas naturais da Ucrânia para que a Rússia não acessasse a estas riquezas, enfim. Só um dado emblemático recente e curioso envolve a questão do lítio, fundamental para o desenvolvimento de baterias para celulares, por exemplo, e o avanço russo sobre a região de Shevchenko, que é uma região que tem grandes reservas de lítio, conforme nós sabemos e apontamos aqui. E então a concepção da Ucrânia é: troco as minhas riquezas minerais por apoio militar do Ocidente, em especial os Estados Unidos. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2025. Eu vou pedir a você, antes de avançar aqui, divulgue nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica e se inscreva no nosso canal. Então, conforme mencionei, reitero, o Zelensky, então, mostra o mapa do território ucraniano para duas pessoas e vai detalhando ali, eventualmente, as riquezas e a distribuição dessas riquezas geológicas em território ucraniano, conforme nós podemos aqui visualizar. Temos ainda esta discussão que é a seguinte, ó: sempre há muitos elementos para uma segurança sólida e cada uma delas é importante. A Ucrânia possui uma das maiores reservas de recursos estratégicos da Europa e proteger a Ucrânia significa também proteger esses recursos, algo que possa fortalecer o nosso Estado e os nossos parceiros, a Rússia e os seus cúmplices. Então, a concepção da Ucrânia é justamente o seguinte: nós iremos disponibilizar as riquezas naturais da Ucrânia para os aliados europeus e os Estados Unidos, para que a Rússia e os aliados russos, ele cita até o Irã no texto, né, do vídeo, não aqui, terão acesso a essas riquezas. E é dito mais ainda, conforme vamos aqui ler. Minérios de urânio. Urânio é fundamental, né, pessoal, para a produção de energia nuclear, o desenvolvimento atômico, tal. Titânio, manganês, elementos de terras raras, lítio, gás natural, dezenas de outros recursos dos quais depende a geopolítica. Então, o Zelensky deixando bastante claro que a riqueza natural certamente tem a ver com essa questão da geopolítica. Obviamente, nós que acompanhamos a questão da geopolítica sabemos que a questão da geografia, da política e da história são fundamentais para a compreensão das questões geopolíticas, em especial as riquezas do solo, a geografia com a economia são fundamentais para a projeção dos países e poder e coisa do gênero, né? E diz ainda, ele conversou com jornalistas da Reuters sobre o fato de a Ucrânia estar pronta para cooperar com os Estados Unidos em prol da segurança. A versão completa da entrevista sairá hoje, aí no caso, aí no dia 8 de fevereiro. A gente tem até um vídeo mostrando justamente o Zelensky e a sua conversa com os jornalistas da Reuters, conforme a gente pode bem visualizar. Notem só. Це не про десятки мільярдів, це трильйони грошей. Então o Zelensky fala logo no começo que se trata de trilhões de dólares em riqueza natural, tá? Os jornalistas da Reuters acompanham. Вони постійно говорять про те, що вони хочуть забрати Запорізьку область повністю, Донецьку область. Вони захоплюють не просто там все це бла-бла-бла про русський язик, що вони захищають. Ні, вони захоплюють великі гроші. І ми розуміємо, куди вони йшли, як вони йшли з півночі і що вони хотіли. Ось вам. A gente viu ele citando a região de Zaporizhia. Zaporizhia é onde nós temos uma importante usina nuclear no território da Ucrânia e, eventualmente, uma das principais zonas em disputas envolvendo a Ucrânia e o território da Rússia. Energética, ось вам марганцеві руди. E aí ele está citando justamente a existência de manganês, de titânio e de ferro. Ось вам титан, ось вам залізо. Вони захопили 20%. E que, eventualmente, a Rússia, né,
no caso, eles têm 20% da produção nuclear, não é, de usinas nuclear da geração da Ucrânia na região de Zaporizhzhia, aí na região sul do território ucraniano. Це не про десятки мільярдів, це трильйони грошей. Ось, бачите, чому вони постійно. Ось вам енергетика, ось вам марганцеві руди, ось вам титан, ось вам залізо. Вони захопили 20% атомної генерації України. Чому? E aí, na sequência, ele vai falar sobre os Estados Unidos e, eventualmente, a possibilidade dos Estados Unidos terem acesso à riqueza da Ucrânia para que a Rússia e os aliados russos não tenham acesso, segundo aí disse o Zelensky. Aqui ainda no texto, não é? Ele conversou com jornalistas, conforme nós falamos, e essa entrevista eu gostaria de assistir. Mais tarde, provavelmente, darei uma olhada. Bem, ainda que os Estados Unidos eventualmente deem apoio para a Ucrânia em troca aí dos recursos minerais ucranianos, terras raras e coisa do gênero, a grande questão é que nós temos uma expoliação da Ucrânia por parte das potências que estão no entorno da Ucrânia. Por quê? Eventualmente, o acesso às riquezas da Ucrânia não será para o desenvolvimento tecnológico e da economia ucraniana, para o bem-estar da sociedade ucraniana, mas sim para que a Ucrânia receba o apoio militar diante da guerra contra a Rússia. Agora, por que isso é um problema? E é uma expoliação da Ucrânia? Pelo fato de que houve promessa, muita promessa de que a Ucrânia teria o apoio necessário contra, eventualmente, uma guerra contra a Rússia. Em especial quando nós lembramos do Memorando de Budapeste. Nós temos aqui no nosso canal um vídeo que trata explicitamente ali, de maneira mais detalhada, o que foi o Memorando de Budapeste, tá? Onde a Ucrânia se desfaz eventualmente de artefatos nucleares, adere ali ao Tratado de Não Proliferação Atômica em troca de defesa. Entretanto, a gente tem a Ucrânia padecendo pela ajuda ocidental e se desfazendo aí da riqueza natural do seu território, seja pela ocupação russa ou seja pela troca por armamentos, conforme nós podemos observar agora com esse novo cenário que se desenha no horizonte, não é? A Ucrânia desfazer dos seus artefatos de riqueza em troca de armas, enfim. Outro tema importante, segundo o governo ucraniano, eles avançaram 2,5 km² dentro do território de Kursk. Tá? Então houve aí um avanço em Kursk e este avanço se deu em torno de 2,5 km². Aqui eu quero que nós observemos o mapa da região de Kursk. É neste oblast, não é, de Kursk, na fronteira no limite, né, divisório ali com o Sami, que nós tivemos a Ucrânia avançando lá em agosto de 2024. Nós temos aqui o limite fronteiriço e estas regiões aqui, onde nós estamos assistindo uma pressão russa muito grande, tá certo? Existem vários ataques da Rússia nesta localidade contra o território ucraniano. E, por sua vez, aqui no sul também na região de Sudzha. Porém, na região de Guievo, né? E aí nós temos agora a Ucrânia fazendo uma ofensiva nesta direção aqui. Tudo bem? A Ucrânia fazendo uma ofensiva nesta direção. Nós falamos sobre isso aqui no dia 5 de fevereiro, tá? Na direção de Ulanok. Nós temos ali, na direção de Ulanok, um avanço ucraniano bem sensível, tá? Que vai configurar aí, conforme nós acabamos de mencionar, segundo o governo da Ucrânia, 2,5 km² e, por sua vez, aqui o mapa mostrando a região ocupada pela Ucrânia hoje no território de Kursk e muitos ataques que a Ucrânia sofre nas últimas horas por parte da Rússia, que quer retomar esta região. Ainda sobre o território de Kursk, o que chamou a atenção também é a afirmação do governo ucraniano de que eles capturaram 909 soldados, tá? 909 soldados, ou seja, quase 1.000 soldados russos foram capturados no território de Kursk, e estes soldados, por sua vez, foram importantes porque possibilitaram a troca por prisioneiros. Aliás, há algumas semanas, nós vimos a Ucrânia fazendo uma troca de prisioneiros importante com a Rússia. 150 prisioneiros de guerra ucraniano voltaram para a Ucrânia, e 150 russos naquele momento. E nessa semana ainda nós tivemos também uma troca de prisioneiros envolvendo a Ucrânia e a Rússia, ou seja, os prisioneiros de guerra são importantes para ambos os lados, evidentemente, e servem como também troca política por prisioneiros, e é importante. Então, segundo o governo da Ucrânia,
foram quase 1.000 soldados capturados na região de Kursk, tá? Então, outro tema importante é esta afirmação do Zelensky a respeito dos encontros diplomáticos. Trump e Zelensky podem se encontrar na próxima semana, tá certo? Então, nós temos este assunto muito importante sendo tratado aqui pelo próprio Zelensky. Notem só, as próximas semanas poderão ser muito ocupadas diplomaticamente. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para tornar este período eficiente e produtivo. Sempre apreciamos trabalhar com o presidente Trump. Também planejamos reuniões e negociações em nível de equipe, ou seja, as equipes, aliás, tanto da Ucrânia quanto dos Estados Unidos estão já em conversas há um bom tempo, né? Desde quando o Trump foi eleito, provavelmente já existem conversações entre ambos os lados, justamente para discutir quais serão o caminho para que haja paz, ou um caminho para a paz e coisa do gênero, ou um apoio militar mais pesado dos Estados Unidos para a Ucrânia para enfrentar a Rússia. Vamos acompanhar o que sairá dessas conversas. Só que, ao mesmo tempo, o Trump também coloca no horizonte que ele irá discutir com o Putin. Então, o governo Trump irá se reunir com o Zelensky, bem como também se reunirá com o governo da Rússia. Bom, também planejamos reuniões e negociações em nível de equipe, conforme nós mencionamos. As equipes ucranianas e americanas já estão acertando os detalhes. Uma paz forte e duradoura. Forte e duradoura significa apoio militar para a Ucrânia. Deve tornar-se mais próxima. Vamos acompanhar. Na próxima semana agora, nós vamos ter um encontro na Alemanha, na região de Munique, e espera-se bastante ali acordos bilaterais ou encontros bilaterais envolvendo os Estados Unidos e a Ucrânia, a fim de discutir as questões da guerra. Vamos acompanhar. Tudo bem? Outro tema muito importante, no caso aí o Zelensky detalhou os mapas, conforme nós mencionamos, e a discussão de que a Ucrânia avançou em Kursk. Agora, um outro tema importante é essa do Olaf Scholz. Olaf Scholz afirma que a Alemanha não irá participar de força de paz na Ucrânia. Tá? Então, a Alemanha tratando de que é necessário dar apoio militar para a Ucrânia e não eventualmente ter acesso às riquezas naturais da Ucrânia em troca de apoio militar. Então, ainda que o Trump traga essa perspectiva de ter acesso às riquezas naturais, os minerais raros ucranianos e coisa do gênero, a gente tem o governo aí da Alemanha dizendo que não irá participar de uma eventual força de paz na Ucrânia. Agora, o Scholz fala isso, ok, mas o Scholz está em fim de mandato, ok, de governo. Nós teremos eleições próximas na Alemanha, tá certo? E o Scholz já não irá determinar a posição geopolítica alemã em relação à Ucrânia, aos Estados Unidos. Vamos acompanhar as eleições na Alemanha e como que será a relação do novo governo alemão em relação à Ucrânia, enfim. Então, o Scholz falando ou não falando não muda muito a realidade geopolítica e, eventualmente, a projeção política da Alemanha, presumo que nós compreendemos. Outro tema importante é a questão de exercícios militares russos, inclusive a Rússia fazendo exercícios militares com armamentos capazes de transporte de armas nucleares. Tá? Então, a Rússia fazendo exercícios, inclusive dispondo ali em filmagens armamentos que têm o alcance intercontinental com capacidade nuclear, conforme a gente viu em algumas imagens. Aqui uma foto mostrando justamente o exercício militar da Rússia em plena neve, um frio desgraçado, mas a Rússia fazendo seus exercícios militares. Tá certo? Aqui nós tivemos um ataque russo com centenas de drones contra o território da Ucrânia em diversas regiões e a Ucrânia consegue abater ali 67 drones. Aqui nós vemos justamente as regiões de frente de guerra muito quentes, ok? Confrontos em todo o fronte de guerra e recentemente, conforme nós mencionamos ontem, o avanço russo na região de Torezk, a queda da região de Torezk, e hoje, né, nós tivemos não somente a consequência do avanço para Torezk, mas uma pressão muito forte da Rússia no fronte de guerra, bombardeando de maneira bastante significativa a região de Kramatorsk,
tá? Na região também de Donetsk. O objetivo russo é destruir eventualmente a infraestrutura e a capacidade de defesa ucraniana para eventualmente avançar. É assim que a Rússia fez em Avdiivka, agora em Toretsk, em Vuhledar e assim por diante. É a concepção de moer e avançar, tá? Muitos vão falar que a Rússia está avançando pouco e tal, mas a Rússia está avançando e nós estamos assistindo a Ucrânia ter que discutir desfazer-se de riquezas naturais importantes por apoio militar, tá certo? A verdade é que muitas vezes a gente pode perceber que a Ucrânia está lutando de maneira muito só quando precisa dispor ali da sua riqueza natural para que receba apoio militar. Ou não é verdade isso? Outro tema importante que nós temos que olhar é o mapa aqui, né? A grande discussão do Zelensky é que na região de Dnipro, este oblast aqui na região central do território da Ucrânia, que é um possível próximo passo da Rússia, se ela continuar avançando no modo como nós estamos assistindo, aqui, ó, né? Então, a gente tem que a Rússia está a poucos quilômetros do avanço nesta região de Donetsk, aqui, ó, vou até aumentar o mapa para que nós observemos, aqui é o mundo no mapa, né, gente? Sempre observando a questão da geopolítica a partir da cartografia, a gente tem que a posição geográfica do avanço russo na região de Donetsk é aqui, ó. Né? Então, no fronte de guerra nós temos aqui no norte a região de Chasiv Yar, a região de Toretsk, a região de Pokrovsk, onde a guerra trava-se agora em Pokrovsk e mais ao norte aqui Kramatorsk, né? Então, daqui em direção ao território de Dnipro, a distância é mais curta. E eventualmente, né, se a Rússia conseguir avançar sobre a região de Pokrovsk, ela vai marchar em direção a Dnipro. E em Dnipro é onde nós temos, segundo o governo da Ucrânia, parte importante de recursos naturais. Um caso emblemático recente envolve, aliás, e a propósito, o avanço russo no território da Ucrânia, na região de Shevchenko. Nós vimos a Rússia avançando aqui, ó, sobre Shevchenko. E nesta região de Shevchenko é marcante porque nesta localidade nós temos riquezas naturais, a exemplo do lítio. E no caso, a gente tem que parte importante da reserva mineral da Ucrânia hoje está sob o comando e a ocupação da Rússia e assim por diante. Este é o ponto do Zelensky, que se eles não fizerem também acordos com os Estados Unidos para terem apoio militar e coisa do gênero, a Rússia pode ter acesso a maiores riquezas naturais da Ucrânia, e um exemplo é justamente esta região de Dnipro, conforme nós observamos aqui no mapa, tá? Outro tema importante da questão da diplomacia, uma questão simbólica até, os países bálticos, conforme nós sabemos, são países que tiveram uma grande relação com a Rússia, sobretudo no contexto da União Soviética, e uma importante infraestrutura e integração entre Estônia, Letônia, Lituânia e a Rússia, de modo que esses países compravam energia da Rússia em quantidades consideráveis. Tá? Agora, eles desligam ali os sistemas de integração de energia para comprar e ter acesso eventualmente à energia da Europa. Isso acontece evidenciando um virar de costas, digamos assim, de um para o outro, de modo que a Rússia olha para um horizonte e os países bálticos olham para o outro, de modo que há uma separação crescente entre as duas regiões, a Rússia e os países bálticos. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero você que deixa o like, se inscreva no nosso canal, a fim de divulgar mais aí para as pessoas que gostam de geopolítica. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.